Olá, boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, planeta Terra. Estamos começando o nosso Sintonia nesta quinta-feira, dia 10 de abril já de 2025. Dá para ouvir bem esse jingle de fundo nosso aqui? Ah, que bom, Jorge Abdala entrando, um grande abraço, Jorge, dessa trupe maravilhosa de teatro de Guaratinguetá, nós temos vários grupos de teatro em Guaratinguetá, graças a Deus. Isso é muito bom mesmo. Mas que eu estava perguntando, dá para ouvir aí esse jingle? Flávio Augusto fez para mim, olha, lá na época da Rádio Clube de Guaratinguetá, que nem existe mais, isso mesmo. E eu trouxe comigo, me deu de presente esse jingle, e eu trouxe comigo até hoje, acho que está chegando a uns 30 anos esse jingle. É isso aí. Muito bom, coisas boas duram, né? É isso mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o secretário de Cultura, Tiago Xavier, que já está aqui nos ouvindo, e a gente vai bater um papo com ele, sem dúvida nenhuma. Vou abaixar esse jingle, mas antes eu quero dizer uma coisa para vocês. 30% de desconto nos pneus Goodyear na TF Pneus. Isso mesmo. Na TF Pneus, 30% de desconto. Quem que dá desconto? Nem o Trump, né? Ele só põe 90 para mais, né? Bom, enfim, não posso falar de política, senão eu vou embora. 30%. 30%. Gostaram? Vá trocar o seu pneu. Você estava pensando em trocar pneu, mas ele tá caro, não sei o que, agora não tá mais. 30% de desconto, paga em 6 vezes sem juros na TF Pneus. 2 lojas em Guará, no Posto Avenida, no Posto Colonial, na Peixoto de Castro, em Lorena, e 2 lojas em Pindamonhangaba para você. Gostou? Obrigado também, nosso parceiro. Hoje é quinta-feira, dia de comer pizza no Ganiza. Isso mesmo. Você não vai almoçar lá agora, né? Porque o almoço é maravilhoso, vocês sabem, né? Almoço por quilo, mas o cardápio também está aberto. Se você quiser o cardápio à la carte, também pode pedir qualquer coisa. Mas eu duvido que você vai querer, tendo aquela quantidade enorme de comidas de todos os tipos. Olha, a carne tem frango, peixe, porquinho, boizinho, tem de tudo. Tem de tudo para você, tem massa, saladas, e de noite tem uma pizza. Ah, tem pizza no almoço também. Sempre tem uma pizza. Tem gente que gosta de almoçar pizza. Pizza é gostoso em qualquer hora, né? Mas olha, pizza do Ganiza eu tô pra ver igual, hein? Eu gosto muito de uma de calabresa, que tem pimenta calabresa em cima, assim, além de calabresa, tem pimenta com cebolas roxas. Chama Dudu Rivelino, uma delícia. Peça Dudu Rivelino para você. E vamos lá, minha gente. Tá aqui Tiago Xavier já pedindo para entrar e nós vamos bater um de lá, muito bonitinho, se não dá nenhum problema. Tiago, tá me ouvindo bem? Tudo certo aí, Tiago? Olá, Neuza, tudo certo? Tá me ouvindo? Tudo certinho? Tudo certinho. Bem-vindo, Tiago, ex-colega de Conselho da Cultura de Guaratinguetá e agora secretário, eu ia falar ministro, hein? Secretário da Cultura. Opa, que honra! Quem sabe? Quem sabe? Secretário da Cultura de Guaratinguetá. Você já tinha imaginado que um dia você ia virar secretário, Tiago? Olha, Neuza, a gente sempre sonha, né? Mas como a gente já vem trabalhando aí, né, de forma direta ou indiretamente na cultura do nosso município, dentro da nossa linguagem, né, que é a parte de pesquisa, né, de aprofundamento sobre a história de Guaratinguetá. Bom, eu recebi, evidentemente, com muita alegria, mas também com a consciência da imensa responsabilidade, né, que é estar hoje como secretário de Cultura, né, na nossa querida e amada cidade de Guaratinguetá, convite feito aí pelo nosso prefeito João Filipe,
Mas muito feliz, né? Estamos aí. Maravilha. Tiago, quando você entrou, já faz 3 meses, né? Já vai para o 4 mês na secretaria. É, você chegou a pensar assim, puxa vida, não era como eu imaginava. Olha, a gente já tinha uma noção, né? Muito também decorrente do trabalho que a gente já estava mais próximo, né? Dentro do Conselho Municipal de Cultura. Eu acho que ali no Conselho foi também uma escola muito bacana. A gente teve a oportunidade, né, de estar mais próximo das questões administrativas que envolvem a cultura de um município, né? As leis, as diretrizes, editais, orçamentos e afins, né? Então eu já imaginava, né, já tinha uma dimensão de todo esse trabalho que rege, né, a cadeira de uma Secretaria de Cultura do município. No que diz respeito ao estudo, né, enfim, de toda a história de Guaratinguetá, eu sempre achei muito curioso, né, as questões de cultura no município, sobretudo no que tange a secretaria. Se você pegar, por exemplo, nós sempre gostamos de usar o termo, né, a Atenas do Vale, que um dia nós fomos, etc. E tal. Mas poucas pessoas param para pensar que o título de Atenas do Vale, ou seja, o período histórico em que nós ditávamos a alta cultura no Vale do Paraíba, e nessa região sudeste aqui do nosso estado, nós não tínhamos uma Secretaria de Cultura. É verdade. Não tinha. Ninguém nunca parou para refletir sobre isso, né? E eu mergulhei profundamente nesse aspecto, né, da pesquisa para compreender como que é fazer cultura quando não se tem uma secretaria de cultura, né? Como que é levar o município a um status de uma alta produção cultural num período em que nós tínhamos 4 cinemas, cineparques, teatros, anfiteatros, né? Ou seja, uma vida... Exatamente. Quando, na verdade, não tínhamos nem sequer uma Secretaria de Cultura, né? A cultura estava atrelada ali a todo um trabalho da área socioeducacional, né? Então, para mim, hoje, a parte de gestão de cultura, ela obrigatoriamente passa por essa formação sociocultural e educacional, né, de um município. Esse socioeducacional, né? É muito difícil a gente, aliás, não acho que não dá para desligar a cultura da educação. Não dá, né? Na verdade, no que diz respeito à questão administrativa, são pastas distintas, né? Porque requer justamente um ofício, né, que demanda complexidades, né? Enfim. Mas no que tange à sua essência, são disciplinas inteiramente interligadas, conectadas, né? Assim como... É preconceito meu falar quanto mais cultura, quanto mais educação, mais cultura. Não, porque a gente hoje em dia vê que nós temos uma cultura popular enorme, né? E com pessoas que não tiveram oportunidade de estudar muito, mas são tem a natureza cultural dentro delas, são sábias. Né? Até porque quando nós falamos de educação na cultura, nós não estamos falando necessariamente de um metodológico de ensino, né? Ou nós estamos falando de uma educação que transcende essa questão da sala de aula, né? Estamos falando da educação dentro de um processo de formação intelectual, facultativo do indivíduo, né, que conhece a sua história, que conhece a sua identidade, que conhece as suas tradições, que conhece as suas origens, que conhece a sua terra. Então, esse termo socioeducacional dentro da área da cultura, ele não está necessariamente atrelado ao mecanismo de educação, de formação de escola, por exemplo. Curricular. Exatamente. Não é uma educação do aspecto curricular. Né? Transcende isso. Né? Exatamente. É uma coisa muito legal, porque você falou na Atenas do Vale, naquela época, além de termos teatro, minha mãe contava que vinham peças maravilhosas de São Paulo, aliás, do Rio de Janeiro, que era a capital,
né, do país na época e vinham para Guaratinguetá porque nós tínhamos um teatro, né, nós tínhamos onde. E era a terra do homem que foi presidente da República 2 vezes, né? Não é nenhum Lula, não nenhum outros que ficaram aí vários anos no poder, mas enfim, Fernando Henrique, não tem mais, eu acho, para falar. Mas era uma maravilha. E ontem mesmo eu estava conversando com os colegas na reunião do Conselho, falando exatamente sobre pontos de cultura. O que são pontos de cultura, secretário? Olha, eu acho que pontos de cultura são todos os espaços que têm por finalidade a manutenção da memória e identidade de um povo. A partir da manutenção dessa memória e identidade de um povo, nós temos as produções culturais que vão resultar disso. Aí entra literatura, música, dança, teatro e as mais diversas linguagens do fazer cultura. Né? A partir do momento que esse espaço ele não tem por finalidade a manutenção da memória e identidade de um povo, ele não está necessariamente atrelado a um plano e um projeto de cultura, mas somente em produzir eventos. E aí ele perde a sua finalidade, que é ser essencialmente um ponto de cultura. Né? Então, para que um ponto se estabeleça como ponto de cultura, ele, por essência, deve ser um ambiente em que tem por finalidade a manutenção da memória e a identidade, sobretudo, dos locais ali, que estão ali na vivência daquele espaço, né, na região daquele espaço, no distrito daquele espaço. E as demais coisas que vão passar a ser construídas e produzidas depois disso é que vai resultar, aí sim, nas atividades culturais daquele ponto de cultura. Né? Eu pergunto isso, porque já conversei com o senhor a respeito, porque eu sinto, e muitas pessoas falam na nossa cidade, a cultura de Guará é muito legal, mas ela fica no centro, é muito difícil, não vai para os bairros e tal. A criação de pontos de cultura. Todo bairro tem um lugar, né, que é o seu, digamos assim, cenadinho, né? Um ponto de encontro das pessoas do bairro, que contam histórias. Mesmo que seja um bairro novo, essas pessoas vão se encontrando, vão se conhecendo, trazendo as suas tradições dos bairros antigos e criando umas novas. Isso é um ponto de cultura? E como é que a Secretaria de Cultura pode valorizar isso? Olha, o Jorge Abdala está dizendo que amanhã vai ter uma peça, o Caos da Sexta-feira Santa, lá no Parque São Francisco, na Associação de Moradores, amanhã às 19 horas. É uma maneira de levar a cultura aos bairros, não é, viu, secretário? Como é que a Secretaria pode vivenciar isso ou dissipar um pouco mais a cultura com isso? Bom, desde quando nós assumimos, nós tivemos a preocupação de promover algumas ações justamente nos bairros mais afastados do município, né? Nós tivemos ações que foi na Vista Alegre, por exemplo, levamos Brincando nas Férias para lá, levamos o Brincando nas Férias para a Vila dos Comerciários, e hoje nós estamos com um projeto que vai acontecer em junho, final de junho, no bairro da Rocinha. Já estamos estruturando isso, já está tudo formatado, muito bem encaminhado. No período ideal, a gente vai estar divulgando isso. Então, a nossa preocupação é justamente já iniciar os processos de descentralização das ações culturais, levando cultura para os bairros, né, adjacentes aqui da região central. Já iniciamos isso, né, com Brincando nas Férias. Agora, sobre os pontos de cultura especificamente, e muito obrigado pela oportunidade que você me dá, porque nós vamos estar realizando o PAR, né, que é o plano de ação, né, dos artistas, né, que vai tratar de toda aquela demanda que é encaminhada ao Ministério da Cultura para nortear aí, né, as diretrizes dos repasses que virão do governo federal para a construção, né, dos editais, contemplando aí todas as linguagens culturais do nosso município. E, diferentemente dos outros anos... O município tem que ter este plano de ação, que agora é bianual, né? Tem que ter esse plano de ação
para poder requerer as verbas. Inclusive a verba Paulo Gustavo, Aldir Blanc, tem que ter o plano de ação? Tem que ter. Isso é encaminhado para que nós possamos nortear aí as diretrizes das ações aí que serão aplicadas aqui no município, né, mediante Então, Secretaria é muito importante esse plano. E diferente dos outros anos, pela primeira vez a Secretaria vai fazer essa audiência pública ouvindo a população, né? Vamos estar criando aí um canal de um formulário para que a população possa estar se inscrevendo, né, para essas audiências, onde, em conjunto com a sociedade, nós vamos estar construindo, né, um alinhamento que seja mais real do ponto de vista das necessidades culturais do nosso município. Um dos itens que nós não abrimos mão de estar nesse formulário é justamente o bairro em que o artista reside. Nós não estamos preocupados com o endereço do indivíduo. Nós queremos apenas que ele coloque o bairro, porque isso vai nos ajudar a criar um mapeamento geográfico do município, aonde esse artista está localizado. E a partir daí, dentro das audiências, construímos aí, inclusive, um mapeamento desses editais, que possam estar também ajudando os artistas a elaborar projetos para contemplar também a nossa região mais afastada da região central. Esse é um trabalho conjunto, Neuza. Não é apenas que parte da secretaria, né? Nós fazemos o nosso papel, estamos trabalhando assim, abrindo para que a população e os artistas e todos os segmentos possam participar, mas também os artistas precisam querer ir a esses bairros e, para querer, colocar isso também em seus projetos. Isso. Né? Então, é uma parceria de unificação, né, entre secretaria, sociedade civil, os fazedores de cultura aqui no município, para que a gente possa construir um melhor caminho e a melhor destinação democrática para todos os fazedores e produtores de cultura aqui no nosso município. Se eu entendi bem, secretário, é o seguinte, aliás, já foi aprovado. O questionário, né, vai ser online. Vai ser online. Vai ter um questionário online, um formulário, onde as pessoas que desejarem participar dessa audiência pública vão acessar o link. Nós vamos estar na próxima semana já disponibilizando, fazendo esse alinhamento, notificando pelas nossas redes sociais, inclusive. Isso. Vão estar se inscrevendo. E também no dia, considerando que muitas pessoas também possam não ter acesso à internet, nós entendemos isso, né, essas dificuldades. Também presencialmente as pessoas possam no ato do evento, preencher também um formulário impresso que será disponibilizado. Então, se você que está nos acompanhando nesse momento, porventura não conseguir fazer esse preenchimento online, não se preocupe, porque também no dia nós teremos um formulário impresso para que você possa, de forma democrática, também ter o seu espaço de participação na audiência pública. Exato. E essa audiência pública é aberta, como o nome diz, aberta ao público, não precisa ser artista nem nada. Você vai participar e dizer o que você quer para a cultura de Guaratinguetá. Aliás, esse questionário já tem uma pergunta assim, né? Dos pontos fortes, dos pontos fracos, né? Da cultura. Mesmo que você não responda, a participação das pessoas tem que ser, porque depois o artista fala assim, o artista ou a população fala assim, não tem nada, não acontece nada em Guará. Como não acontece nada em Guará? Acontece muita coisa em Guará. Né? Sim, acontece. Tem muito projeto bom que está sendo apresentado, que já são resultados de contemplações, né, aí pelo nosso município. Tivemos aí recentemente a Priscila, que fez, né, junto com a Giovana, o Garcini, um excelente evento. Absoluto, Garcini. Né? Então, nós temos muitos conterrâneos aí bons, né, de calibres altos da cultura, produzindo cultura boa, cultura de qualidade. Né? Exato. Jorge Abdala está dizendo aqui, uma das reivindicações dos artistas é que tenha disponibilidade, olha só, aliás, isso é uma coisa antiga, de um servidor público para auxiliar no momento de elaboração de projetos para os editais. Porque tem muito artista
que não sabe fazer projeto. Eu não sei. Eu, particularmente, não sei. Eu tenho que alguém para me ajudar a fazer isso aí. Eu não sei fazer projeto. Tem muita gente que não sabe. Porque projeto é uma coisa... não é que é difícil, mas é uma coisa nova e a gente tem que aprender. Né? Há possibilidade disso? Aí eu posso falar depois pelo conselho. Exatamente, porque eu ia entrar justamente nessa linha, né? Eu acredito que isso seja, não que o servidor público não possa fazer esse tipo de prestação de serviços, de maneira alguma, tanto é que uma das coisas que eu sempre disse no início da gestão secretaria é uma secretaria popular, aberta e acessível a todos, né? Então, se houver por parte de um produtor cultural qualquer dificuldade nesse sentido, pode estar procurando, sim, a Secretaria Municipal de Cultura. Isso não é um caso de disponibilidade de um servidor específico para um atendimento de área, mas a Secretaria está aqui para fazer todas as orientações necessárias, inclusive acionando o Conselho, para que os membros do Conselho também possam fazer esse trabalho de orientação, né? Esse é um alinhamento que nós já estamos trabalhando junto ao Conselho, inclusive com um espaço para que o Conselho possa atender a nossa população com a dignidade pela qual a nossa população merece, né? Um espaço acolhedor, um espaço respeitoso a todos os artistas, um espaço acolhedor, para que justamente também o Conselho tenha esse aporte, né, na ocupação de orientar também os nossos munícipes aí, os produtores culturais na produção. Esse na verdade, esse apontamento do Jorge, ele é interessante porque acontece muito. Nós temos muitas pessoas boas que, infelizmente, não têm os seus projetos contemplados por falta de detalhes técnicos do projeto. Né? Isso eu já tive, até mesmo como civil, né, contatos com inúmeras pessoas com projetos maravilhosos, mas que, infelizmente, acabaram não dando sequência por falta justamente desse aporte técnico dentro dos projetos. Nós sabemos realmente que são projetos complexos, exige documentações que, de fato, são complexas, né? Mas nós estamos aqui abertos para fazer todo tipo de orientação, indicação, contatos, inclusive com o Conselho, para que o Conselho possa estar trabalhando nesse processo de orientação aos nossos municípios também. Exatamente, secretário. E as audiências públicas, brevemente, terá uma data, né? Porque parece que tem uma data limite aí para o governo federal. O governo federal está pior que o Trump também, né? Fala uma coisa, depois fala outra. É uma coisa muito louca. A gente tem que trabalhar, né, com uma data, mas não tem uma data de entrega desse plano. Né? Nós estamos trabalhando com uma data que já é uma data ortodoxa, né? Para usar um termo mais correto da aplicação. No entanto, nós temos sim notificações via grupos de gestores, né, através do governo federal, que não tem nada estabelecido. No entanto, como já dizia, né, minha querida e falecida avó, o gato morreu de lerdo, né? Então, não é verdade? Então, nós temos que fazer um dever de casa. E nós vamos fazer o dever de casa, independente do que acontecer. A nossa responsabilidade com a aplicação íntegra do Plano Municipal de Cultura não nos permite procrastinar ou ficar aí navegando nas incertezas que possam vir do governo. Nós vamos fazer o dever de casa, vamos deixar o plano pronto, finalizado, trabalhado, para as devidas aplicações aí no período correto. Tiago, agora a pergunta que não quer ficar para trás. Falando no Jorge mesmo, no grupo de teatro, enfim, foi lançado, e eu participei, de uma campanha de 1% no orçamento de Guaratinguetá, para que a gente possa ter dinheiro para fazer mais coisas na nossa cidade. E ontem eu fiquei surpresa na reunião do Conselho, quando o
presidente que foi a São Paulo na reunião nacional, né, trouxe uma série de estatísticas. O orçamento federal também é 1, qualquer coisa por cento. Eu fiquei espantadíssima. E tem gente que diz que tem muito dinheiro para a cultura. O dinheiro da cultura federal é menos que o dinheiro das emendas PIX, que a gente não sabe para onde vai. Esse dinheiro que é evaporado, ele é volátil, esse dinheiro, né? Para os senadores e deputados das emendas PIX, o dinheiro é volátil, ele some. Você não sabe para onde é que ele foi. O da cultura é menor em valor. Olha, Neuza, redondo, né? Agora, brigar por 1% em Guará, a gente vai conseguir. Você tem já dito um compromisso de prefeito ou de vereadores para que isso possa... Porque o orçamento depende muito mais de vereadores, da aprovação dos senhores vereadores, do que propriamente dito do prefeito, né? Ou dos dois, vá. Não sei quem. Olha, Neuza, na verdade, essa é uma... Se você me perguntar como gestor, e até se você perguntar para o prefeito mesmo, não há dúvida de quanto maior for a possibilidade orçamentária para qualquer que seja a pasta, para que essa pasta promova todas as melhorias necessárias para a nossa população, é sempre bem-vindo, né? Ninguém é contra qualquer tipo de possibilidade de aumento orçamentário. Só que a gente tem que dizer de onde vai ter que vir isso, né? Então, a questão da destinação, ela diz muito sobre a carteira que você tem no bolso hoje, para poder atuar com essa realidade. Nós temos um orçamento de mais ou menos 600 milhões esse ano, pelo que uma estimativa. Estimativa, as pessoas não entendem que orçamentos são números no papel. O dinheiro vem depois. Enfim, mas mais ou menos uma estimativa de 600 milhões. Por cento são 6 milhões. 6 milhões tá bom, não tá? Quer dizer, não, evidente. Eu não digo 6, poderia ser 12, 20. Né? O problema não é o número. Quanto maior for essa possibilidade para nós poder executar o trabalho, é claro que será muito bem-vindo. Até porque é um orçamento que ele não é gestado pela população. Ele é gestado pela Secretaria Municipal de Cultura. Então, não tenha dúvidas que qualquer possibilidade de uma melhoria orçamentária para os trabalhos, eu, enquanto gestor, e até mesmo o prefeito, querendo apresentar melhorias para o município, é plausível, né? Só que nós precisamos dizer de onde vai sair isso, né? E não tenha dúvidas, Neuza, de que nós já estamos trabalhando, sim, em todos os sentidos. O prefeito tem se empenhado acerca disso, né? Temos realizado aí inúmeras conversas para que todas as melhorias que são possíveis, estão dentro do nosso alcance, sejam feitas aqui no município, né? E isso será feito com os pés no chão, com muita consciência, sobretudo, como eu sempre tenho afirmado, da responsabilidade que nós temos nas mãos de fazer uma boa gestão de cultura, né? E trabalhar com a realidade que nós encontramos no momento, né? Para a realização dessa boa gestão de cultura. Se a gente conseguir, o Conselho já aprovou essa campanha de 1%. Né? Agora, se houver um compromisso da Câmara Municipal, eu estou tendo informação aqui pelo Jorge que a Câmara vai votar o apoio no dia 30. Vai votar a moção de apoio do Conselho no dia 30 de abril, agora, na Câmara Municipal. Né? Seria muito bom se os artistas fossem lá, a população que gosta de cultura, gosta de apreciar e de fazer cultura, fosse a Câmara Municipal, dia 30 de abril, para esse apoio de 1%. Porque tendo esse compromisso da Câmara Municipal, fica mais fácil, né? Bem mais fácil. Neuza, não tenha dúvidas de que todos os estudos necessários e válidos, do ponto de vista de melhorias, né, para a cultura, ou qualquer pasta que seja, sempre é bem-vindo, né? Agora, o que nós precisamos é que tenhamos clareza real, objetivada, da realidade da qual nós nos encontramos,
e como nós podemos fazer uma boa gestão de cultura para essa realidade que nós temos na atualidade, né? E tomar os devidos cuidados para, de repente, não cairmos no engodo de provocar estrangulamentos desnecessários, né? E ter um trabalho coeso, objetivado, dentro de uma realidade daquilo que nós temos hoje em mãos para poder operacionar o Sistema Municipal de Cultura, e em cima dessa operação do Sistema Municipal de Cultura, com um estudo técnico viável, construir todos os caminhos necessários para o melhoramento orçamentário aqui do município, aí sim, em conjunto com o Executivo, Legislativo, sociedade civil. Então, nós estamos abertos a todas as conversas, todos os debates, todos os caminhos técnicos, reais e objetivados para o melhoramento do nosso Plano Municipal de Cultura, né? Tanto é que pode falar. Oi? Pode tanto é que aquilo que se faz necessário, nós já estamos dando um andamento enquanto gestão, que é trabalhar na regulamentação do Fundo Municipal de Cultura, que é as audiências públicas para a formatação efetiva do PAR, com a participação da sociedade civil, né, descentralizando as ações de cultura que nós já temos nas nossas mãos, trabalhando numa reformulação administrativa que possa proporcionar ao artista, ao produtor cultural, ao agente cultural, um acolhimento, uma ouvidoria mais assistível, mais próxima, mais acessível. Então, todos os caminhos estão sendo abertos, todas as possibilidades estão sendo agora saindo da utopia e tornando realidades, né? E em cima dessa realidade é que nós estamos caminhando com a responsabilidade aí desse posicionamento, né? De estar gestor de cultura e fazer a cultura acontecer como ela deve acontecer. Eu quero dizer aqui, quando o senhor fala, a princípio senti você meio precavido, sabe, Tiago? Eu falei, danado, aprendeu, tá político, não tá? Tá bonito. Olha, mas para você, que eu digo aí para quem está nos assistindo, que tem muita gente que não se acha artista. Ele faz arte, mas não se acha artista, né? Venha participar, principalmente desse plano de ação, que se chama PAR, né? O plano de ação que precisa da sua participação, tanto na Câmara Municipal, para mostrar aos vereadores, como também aqui junto com a Secretaria e junto com o Conselho Municipal da Cultura, para montar esse plano e para a gente saber quem é você. Você está morando aonde? Onde é que você está? Onde você não está? Né? Para o secretário poder montar esse plano e a gente poder cobrar do secretário que seja feita uma distribuição boa, equânime para todos os artistas da nossa cidade. Porque artista tem. Aqui em Guará tem artista para todo quanto é lado. Não estou falando daqueles artistas, não. Falando dos bons, né? Estou falando dos bons. Pode falar. Eu estava vendo o seu Instagram agora, gostei muito dessa trend que você está fazendo aí dos moradores ilustres de Guaratinguetá. Ficou muito legal, muito bonitinho aquela arte lá e as informações, e as pessoas precisam saber um pouco mais da história da nossa cidade. Está ficando muito legal, viu? Nós precisamos usar a internet para as coisas boas, né, Deus? E trazer informações assim que são verídicas da nossa história, sobretudo, né? E ao invés de, sei lá, perder o meu precioso tempo em que eu deixo os livros de lado para entrar nas redes sociais, eu resolvi entrar nessa trend, mas com um aporte mais educacional, né? Que é justamente promover aí um conhecimento sobre a nossa história com a brincadeira das trends, e tem sido muito bacana. A gente tem trazido aí alguns personagens, né, muito interessantes da nossa história, o Mestre Ponciano, né, o Dunga do Cavaco, que é um ícone aí, né, das festividades do Carnaval do município. E bom Agostinho... falar dele em vida, né? Bom falar dele em vida. Agostinho Doceiro, por exemplo, né, que foi uma grande personalidade do nosso município. Tudo isso é cultura. Betina Marino, né?
Então, aí algumas personalidades, nossa Maria Augusta, né, a famosa loira do banheiro, assim. Famosa. Né? Então, Coitada Maria a gente está... Augusta, não tem sossego nem do outro lado. Não, isso aí vai ser eterno. Agora já se tornou internacional, então não tem mais como frear. O Abdala fala, é fundamental ter um cadastro mais abrangente dos artistas e que esse cadastro fique disponível para o público em geral. A ideia é essa mesmo, né? Agora, para ter um cadastro mais amplo, ô Jorge, precisa o artista chegar lá e falar, olha, eu sou artista, eu sei fazer isso. A pessoa não chega, como é que a gente vai saber? Né? E nós estamos também num mundo modernizado, né? Eu lembro que eu participei como civil aqui no município em 2018, num cadastramento que teve. Olha só, 2018, né? E agora, como gestor de cultura, entendendo toda a realidade do nosso município, né? Sobretudo dentro da classe artística. Então, eu acho que pensar também numa modernização de cadastro, de repente um banco de dados, ou um canal realmente em que seja um canal de compartilhamento entre as atividades artísticas, um aplicativo que seja da cultura, por exemplo. Então, são ideias, eu acho que são interessantes. Pô, você precisa de um músico, você entra no aplicativo, vai lá na categoria músicos, tá todos os músicos da cidade lá cadastrados, bonitinho, você mesmo entra em contato. Então, promover essa conexão, né, entre os produtores culturais e os artistas também, acho que é interessante, sim, são projetos muito bacanas, muito bacana que pode acontecer, passíveis de ser realizados, mas com estudo, tudo certinho, é possível sim. Agora, a Secretaria continua aberta para todos que puderem e quiserem aqui chegar, buscar orientações de cadastro, né? Fiquem à vontade. A Secretaria é da população. É uma ideia, assim, porque são criados grupos no WhatsApp, pela internet também, no Instagram, enfim, de troca-troca em Guará. De repente você olha, tem 50 mil inscritos ali na coisa, né? Você podia fazer um negócio mais ou menos disso, eu não sei tecnicamente qual a viabilidade disso, isso aí é para a turma sua aí na secretaria, né? Você, artista, escreva aqui. E daí a gente vai, né? Já recebendo. Como esse cadastro de agora já é para isso, né? Esse cadastro vai ser solto essa semana que vem. É isso, secretário? Semana que vem está pronto? Isso, a gente vai estar alinhando tudo certinho agora para o início aí dessas audiências, né? Isso. Mas sobre o cadastro, Nilson, eu tive uma experiência muito bacana em 2016, aqui em Guaratinguetá, quando na ocasião nós fazíamos parte aí do SAGUAR, que era a Sociedade Artística Guaratinguetaense, né? Nosso amigo Apolo, né? Toda aquela turma, a Maria da Glória, né? A Beatriz, então, assim, uma turma muito bacana. E isso foi formalizado dentro de um grupo de WhatsApp, né? Onde a gente ali trocava as figurinhas dos artistas. Então, sem saber ali, né? O Apolo foi aí o grande pioneiro, né? Desse grupo, dessa cooperativa, né? Entre os artistas. Então, ia ter um evento, eu sei mexer com designer gráfico, essa pessoa produzia o banner do escritor que ia lançar o livro, né? Então, essa forma de cooperativa entre os artistas funcionou muito bem, por um período muito bacana, e foi justamente decorrente desse trabalho que o SAGUAR realizava no município, que nós tivemos o Café com Arquitetura, que foi um passeio realizado no centro da cidade, falando sobre, visitando os prédios, falando sobre a sua história, a sua arquitetura. Tivemos o passeio no Cemitério Senhor do Espaço, que foi também um pioneiro que abriu as portas ali para que a população entendesse que nós temos um verdadeiro museu a céu aberto. Passeio esse que posteriormente foi reconhecido pela ABEC, que é a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, né, com projeções para a América Latina, e fez parte da Jornada do Patrimônio do Governo do Estado. Né? Então, isso nasceu de uma simples cooperativa entre os artistas chamada SAGUAR, sem fins lucrativos, que funcionava dentro de um grupo de WhatsApp. Né? Então, são ações, né, interessantes, orgânicas, que possam
que pode acontecer, né? Os artistas também podem se mobilizar nesse sentido de otimizar ainda mais os seus trabalhos aqui no município. É isso mesmo. Olha, outro exemplo, nós vimos o Baobá, começou como um grupo de WhatsApp, e olha o tamanho que está o Baobá e o trabalho do Baobá hoje. São artistas também trabalhando nisso. Baobá vem para cá também, Baobá, tem o par acontecendo, plano de ação, precisamos de todos. Secretário, muito obrigado pela atenção, muito mesmo por essas palavras, bastante gente entrou aqui, até o ex-secretário Luiz Carvalho também está aí ouvindo a gente. Um abraço para o Luiz, grande abraço para o Luiz. O Luiz abriu as portas para mim, hein? Olha que maravilha. Tenho um grande carinho pelo Luiz. O Luiz é uma grande figura mesmo. Elô está aqui também. Obrigada, um grande abraço. Secretário, muito, muito obrigada mesmo. E vamos que vamos. Vamos trabalhando para a cultura de Guaratinguetá. Eu só gostaria só de deixar um recadinho para todo mundo que está nos acompanhando, para ficar atento nas redes sociais, né? Tanto da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, quanto da Secretaria de Cultura. Em breve a gente já vai estar aí soltando todas as informações, o link para o formulário da nossa grande audiência pública, onde pela primeira vez aqui no município de Guaratinguetá, a população, a classe artística vai fazer parte da construção deste plano de ação, né, para os artistas poderem, com dignidade, democracia, né, e transparência, captar todos os recursos advindos aí do governo federal, Aldir Blanc, Penab, Paulo Gustavo, né, aqui para o nosso município. Conte conosco, a Secretaria de Cultura é uma secretaria popular, aberta, acessível a todos, é a casa da cultura do nosso cidadão de bem aqui em Guaratinguetá. Muito obrigada, secretário. Nós temos muitos cidadãos de bem, aliás, todos são cidadãos de bem. Um abraço, Thiago. Fique com Deus. Um abraço.